uma honra recebê-lo aqui. Isaías capítulo 65, versículo 24. Todos encontraram? Apenas um versículo. E será que... Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mais uma vez. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Podem tomar assento. Eu trago-lhes uma palavra da parte de Deus nessa manhã, concernente às orações não respondidas da igreja. Eu tenho orações não respondidas ainda, né? Estou batalhando para que elas venham a ser respondidas. Quantos aqui, levantam a mão, estão como eu, com orações não respondidas? Quem não levantou a mão ou está mentindo, né? Ou está tirando uma onda assim de um espiritual 100%, não é verdade? Mas todos nós, com certeza absoluta, todos nós temos orações que ainda não foram respondidas. E para sermos justos com Deus, né, nós temos também um caminhão de orações já respondidas, não é? E a palavra de Deus, ela é muito clara em Jeremias 33:3. Você pode abrir lá? Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Então Deus, ele está jurando pelo seu nome que ele irá responder, que ele é totalmente intencionado em nos responder. Nós não podemos esquecer isso. Deus aí está comprometendo o seu nome quando ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Que não sabes. Não é? Como é que você encontra, ou melhor, como você enfrenta as tuas orações não respondidas? Essa é a questão. Como você age? Como eu ajo? Qual é a vontade de Deus em relação ao nosso agir? Quando nós reconhecemos que confiamos em Deus, cremos na resposta de Deus, cremos que Deus é fiel, que Ele é amor, fizemos a nossa oração, acreditamos na palavra de Deus. E como é que nós reagimos depois de algum tempo em que Deus ainda não tenha respondido a nossa oração? Como é que nós reagimos diante de Deus? Mostramos para Ele cansaço, exaustão, nos sentimos envergonhados de não obtermos a resposta e por isso desanimamos de orar? Começamos a achar que Deus não vai nos responder. Começamos a pensar que o Senhor não é da vontade dEle atender a nossa oração. Como é que você tem reagido ao fato de Deus não ter respondido as tuas orações, aquelas orações que Ele ainda não respondeu? Esse é um ponto nodal, é um ponto crucial da nossa comunhão com Deus. Não é? Então eu trago-lhes uma mensagem nesta manhã a respeito de como nós temos que enfrentar este fato. Como nós enfrentamos esse fato? Em primeiro lugar, é fundamental nós entendermos que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é Pai, não é? Jesus disse: se vocês são maus e vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom.
se um filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra, né? A Bíblia diz no livro de Isaías que os ouvidos de Deus não estão obstruídos para que não possa ouvir. As mãos de Deus não estão mirradas para que não possa se estender. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte: entender que há muitas situações que podem estar acontecendo na nossa vida e que elas são verdadeiros impedimentos à resposta de oração. Isso é muito sério. Se nós não refletirmos primeiro a respeito dos eventuais impedimentos que podem estar acontecendo na nossa vida e que, por razão do impedimento, enquanto esse impedimento não for removido, Deus não vai responder nossa oração. O primeiro grande impedimento é preguiça espiritual. É a preguiça espiritual. É aquela reação nossa de achar que Deus é um Deus instantâneo. Ele é um Deus que está vinculado ao nosso relógio e ao nosso tempo. E que Ele deve nos responder a hora em que clamamos, a hora em que nós o solicitamos. Então essa é uma questão fundamental e é sobre essa que eu vou me deter hoje na mensagem. Mas não há somente essa. Há muitas pessoas que estão em batalha espiritual. Há muitas pessoas que Deus vai responder às suas orações, mas essas pessoas estão enfrentando uma batalha espiritual e é necessário que elas compreendam que essa batalha espiritual pode ser um obstáculo, pode ser um impedimento, enquanto essa batalha espiritual não for vencida para receber o seu pedido, para que Deus ouça, para que Deus atenda esse pedido, para que Deus responda. Você vê isso muito claramente na vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele não só teve que orar, mas por uma razão específica, porque ele precisava uma resposta de Deus a respeito de algo na vida dele que ele estava perplexo, assustado. Ele se pôs em oração e se pôs em jejum. E ali nós vemos naquele texto sagrado de Daniel que o Senhor Deus cumpriu literalmente Isaías 65, 24. Não é? O anjo Gabriel, quando chegou a Daniel, 21 dias depois, disse: homem valoroso, você é mais do que bem-aventurado. Deus, desde o primeiro dia que tu se pôs a orar, Deus ouviu e respondeu a tua oração. E eu estou aqui porque sou a resposta a essa oração. Mas quando eu estava vindo do céu para a terra, o príncipe da Pérsia me obstaculizou. Houve um enfrentamento de guerra espiritual. E eu precisei que o arcanjo Miguel viesse ao meu socorro para que eu pudesse prevalecer, e só consegui chegar agora, 21 dias depois. Então há muitas pessoas que desanimam porque Deus não responde, mas Ele já respondeu muitas vezes. Ele já tomou todas as providências necessárias para que a pessoa fosse abençoada. Mas a preguiça espiritual tira a pessoa de continuar a orar. A preguiça, a acomodação espiritual, a alienação espiritual, a falta de compreensão do mundo espiritual faz com que a pessoa recue do seu propósito, abandone o seu desejo, abandone o seu sonho.
E ela começa a crer que não é da vontade de Deus ser abençoada naquele pedido de oração. E ela ainda cita a Bíblia, em 1 João, que diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Mas quando o apóstolo João diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus, ele está falando da vontade de Deus, que é a fé, orar com fé. Ele não está falando que é a vontade de Deus para atender aquele pedido ou deixar de atender. Esse não é um enfoque do apóstolo João, apesar de muitos crentes equivocadamente pensarem que esse é o enfoque do texto. Não. Orar segundo a vontade de Deus, pedir segundo a vontade de Deus, é a oração mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. A Bíblia diz que Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, seja feito segundo a tua fé. Então Deus, Ele não está selecionando o que Ele vai te dar ou o que Ele vai deixar de te dar. E a prova disso é que lá em João, o Senhor Deus diz que tudo que tu pedir a Ele em oração crendo, receberás. O tudo engloba tudo. Não deixa nada de fora. Não se pode dar duas interpretações que se antagonizem. Deus não pode dizer tudo que tu pedires em oração, crendo, Ele vai te atender. E no outro texto você acreditar que você tem que pedir segundo a vontade de Deus, e porque se não pedir segundo a vontade de Deus, não vai ser atendido. Ora bolas, ou é tudo ou não é tudo. Não pode achar que é tudo num texto. Ah, mas aqui não é tudo, aqui é só o que Deus quiser. Perdão, não. O texto de João fala outra coisa. Ele diz a respeito de nós orarmos segundo a vontade de Deus, ou seja, enquadrados na vontade de Deus. A oração tem que estar enquadrada na vontade de Deus. E a oração que Deus ouve é a oração da fé. É a oração da fé. É sobre fé que João está tratando, e não sobre o objeto do teu pedido em oração. Quanto ao objeto do teu pedido, prevalece João. É tudo. Jesus chegou ao ponto de dizer: se tu mandar ordem a este monte, passa para colar. Se tu tiver fé, vai ser feito. Se tu disseres a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te em outro lugar, assim será feito. É tudo. O problema vai estar na nossa fé. Ou temos fé ou não temos fé. Ou a nossa fé é capaz de produzir ou não é capaz. De que forma você reage às orações não respondidas? Essa é uma questão. Essa é uma questão séria. Nós precisamos entender que não devemos achar que Deus não quer nos responder. Não devemos achar que não é da vontade de Deus nos conceder o nosso pedido. Se o teu pedido não é um pedido pecaminoso, não está pedindo o marido da outra, não está pedindo a mulher do outro que é casado. Se o teu pedido não é um pedido pecaminoso, por que Deus vai negar o teu pedido? Qual é a razão? Se Ele disse que tudo que tu pedires em oração, crendo, você vai receber. O crendo ali é mediante fé, com fé. A Bíblia diz: fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a prova das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que você espera. Fé é o título de propriedade daquilo que você está esperando. O que é que a palavra de Deus diz em Lucas 18, versículo 1? Abram lá.
que Jesus falou ali para toda a igreja, para todo cristão no mundo? Ele disse assim: você tem um dever. O dever que você tem é de orar sempre e nunca desfalecer. Ele fala que é nosso dever orar sempre. Capítulo 18, verso 1. E não desfalecer. O desfalecer quer dizer não desanimar. Você não pode desanimar porque você tem uma oração não respondida. Você não pode criar interpretações bíblicas que na verdade são de particular, né? De particular avaliação. Isso não é possível. A Bíblia não é de particular interpretação. Então você não pode, eu não posso criar uma interpretação que fuja do contexto da Bíblia para justificar o meu desânimo. Eu estou desanimado, eu tenho orado tanto, mas eu cheguei à conclusão que não é da vontade de Deus isso aí. Isso é heresia. Isso é um pensamento herético. Não é da vontade de Deus. Como? Se Deus disse que tudo que tu pedir crendo. A tua interpretação é que está errada. Quem te ensinou a interpretar que estava errado. E o erro foi passando de um para o outro. O próprio Senhor Jesus, para combater o nosso abatimento, para combater o nosso desânimo, para combater a nossa diabólica preguiça espiritual, ele diz: ore e não desfaleça, não desanima. Ele está falando sobre o dever de orar e não desfalecer. E em que contexto que ele está dizendo isso? É no contexto de um juiz iníquo. Uma viúva precisava de uma solução para o seu litígio. Ela tinha uma demanda que outra pessoa se opunha a ela no direito dela. E ela precisava que aquele juiz decidisse o caso dela. O problema é que o cara era um corrupto, preguiçoso, não queria trabalhar. Olha os versículos de baixo que você vai ver o contexto que Jesus fala isso. E a Bíblia diz que ele se sentiu importunado com o quê? Com a insistência dela, com a perseverança dela. Ele se sentiu importunado. Por quê? Porque ele era um juiz iníquo. Era um sujeito mau. E a Bíblia declara que esse homem disse assim: eu não temo a Deus. Eu não considero Deus. Não me interessa Deus. E essa mulher também está me importunando. Mas eu, para me livrar dela, eu vou atender o pedido dela. Qual é o exemplo desta mulher para nós? É o exemplo justamente daquilo que Jesus disse na cabeça do capítulo, no versículo 1, sobre a obrigação que nós temos de orar sempre e não desfalecer, não desanimar. Porque se essa mulher prevaleceu mesmo diante de um juiz iníquo, meu Deus, nós não vamos prevalecer diante do Pai, que é bom? Os crentes estão loucos. Estão agindo com Deus como se Deus fosse pior do que o juiz iníquo. Quando a gente desanima, quando a gente se enfada de orar, se cansa, prefere assumir a derrota, nós estamos
comparando Deus com o juiz iníquo e colocando o pior, porque o juiz iníquo, pelo menos, diante da insistência, ele atendeu. Quando nós entregamos os pontos, nos damos por vencidos, derrotados, crendo num evangelho louco, desvairado, que tiramos dentro da nossa rede de sofrimento, que não tem nada a ver com a Bíblia, para achar que Deus não tem interesse em responder, para achar que Deus não nos ama. Olha o que eu vou te dizer. Não existe uma oração não respondida que glorifique a Deus. Deus não é glorificado com orações não respondidas. Por que que ele não é glorificado? Porque a palavra dele diz que ele jurou pela palavra dele que nós clamaríamos e ele responderia. Então não há glória para Deus em não responder a tua oração e a minha. Não há glória nenhuma. Se você tiver 10 orações que você esteve orando muito tempo e parou de orar, saiba, aquelas 10 orações não glorificaram a Deus. E a falta de resposta a elas não glorificaram a Deus. Deus só é glorificado com as orações respondidas. Quantas orações de Cristo Deus respondeu? Todas. Todas. Onde é que está isso? Capítulo 11 de João. Diante da tumba de Lázaro. Antes de Jesus falar, Lázaro, vem para fora, Jesus faz uma oração. Só que na oração, ele não pede a Deus para tirar Lázaro da tumba, nem para ressuscitar Lázaro. Ele faz uma oração dizendo assim: Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves, Pai. Pronto, pronto. Jesus está dizendo literalmente: Pai, eu te glorifico, não é? Porque as minhas orações, todas 100% alcançam o alvo. Todas 100% são respondidas. E por isso eu te glorifico, eu te dou graças. E eu digo isso não porque eu preciso ressuscitar Lázaro. Não, eu te digo isso por causa destes que estão ouvindo. Ou seja, eles precisavam aprender que não era plano de Deus orações não respondidas. Muitos ali haviam orado pela cura de Lázaro. Muitos haviam orado. Ou quase todos oravam. Põe isso na tua memória. Grava isso no teu coração. Se você tem uma oração que Deus ainda não respondeu, saiba que Deus ainda não foi glorificado. Deus só será glorificado quando Ele responder, por causa da palavra dEle. Deus diz: e será que antes que clamem, eu responderei? O anjo Gabriel disse para Daniel: Daniel, no mesmo instante, na mesma hora que você orou, Deus imediatamente me chamou e me deu ordem para vir te abençoar. Mas eu tive que demorar 21 dias. Se ele para com aquele jejum no 20º dia, qual seria a consequência? Se ele desanima, já estou há 20 dias em jejum, eu acho que não é da vontade de Deus, não. É assim que muitos reagem, que nós reagimos. Isso tem que acabar. Ou você para com isso na tua vida, ou você vai amontoar uma montanha de orações nunca respondidas. Entenda. Isso tem que acabar. Você tem que perseverar. Você precisa perseverar. Deus honra a perseverança.
honrou de Daniel. A mulher cananeia, ele honrou? Honrou. Ali na mulher cananeia, naquele texto, aquela mulher teve que superar o silêncio de Jesus. Ela clamou e Jesus ficou em silêncio. Porque ele é mau? Não. Ele queria acrescentar fé àquela mulher. Ele se determinou a elevar o nível de fé daquela mulher. Deus pode estar intencionado na tua vida a elevar o teu nível de fé, para que você realize outros sonhos que demandarão mais fé. Jesus colocou um monte de obstáculos para aquela mulher. Ela foi vencendo um após o outro, um após o outro, um após o outro. O último obstáculo que ele colocou foi um obstáculo que impunha a ela vergonha, impunha a ela se humilhar. Não é digno, mulher, dar as bênçãos dos filhos aos cachorros, aos cães. Uau! Ela abre a boca e diz: Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, vai, mulher, a tua fé é enorme. A tua fé cresceu muito mais além daquilo que eu queria. Vai. Quando tu chegar em casa, tua filha já está recuperada. Ele orou? Não. Levantou a mão? Não. Impôs as mãos sobre a filha? Não, nada. Tudo foi feito pela oração insistente, perseverante, que não se envergonha de perseverar. Há pessoas que se envergonham na perseverança. Elas perseveram até um certo ponto. Chega num certo ponto que entra uma crise emocional, onde elas se sentem envergonhadas. O diabo põe na cabeça delas: você está louca, está falando aí, ninguém está te escutando. Não tem ninguém te ouvindo. Deus, quando disse que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, Ele mentiu. Larga de ser trouxa. Tu já está há meses orando. Está esperando o quê? Aí a pessoa se sente humilhada com esses pensamentos. Ela se sente atingida. Abaixa as luvas. Para de batalhar, de lutar com Deus em oração, e entrega os pontos e aceita a derrota. Muitos fazem isso à beira da vitória. O que diz a palavra de Deus no capítulo 32 de Gênesis? Diz que Jacó lutou com Deus. Ele lutou com um anjo ali. Houve uma cristofania. Era o próprio Cristo, assim eu creio, em uniforme de camuflagem, como o anjo do Senhor. E ele lutou ali, mas lutou em oração. Eu não creio numa luta carnal, eu não creio numa luta de espada, luta física. Aquilo ali foi uma luta de oração. Ele sabia que ele estava diante do Senhor. Ele tinha consciência de que aquele anjo do Senhor poderia abençoá-lo. E o que ele diz depois de uma noite de oração? Uma noite inteira orando, em luta com o Senhor ali na frente dele. Ele tinha consciência de que o Senhor estava ali. O que ele diz para o Senhor depois da noite inteira? Se não me abençoares, eu não te largo. Eu já passei a noite toda em oração. Hoje os crentes não querem orar nem uma hora.
quanto mais uma noite de oração. Para tu encontrar mulheres de Deus que venham aqui na vigília passar uma noite de 6 em 6 meses, misericórdia, não vem. Para tu encontrar homens que vêm na oração dos homens aqui na igreja, não vem, mas nem que a vaca tussa, não vem. Como é que fica? Como é que fica lidar com um Deus que é totalmente amor, que o sonho dele é nos abençoar com tudo que nós pedimos? Tudo que ele diz é isso. Ele diz: eu quero abençoar vocês com tudo que vocês peçam. O meu plano é abençoar vocês com tudo que vocês não necessitem, peçam. Como é que nós vamos poder lidar com um Deus desse? Sairmos vitoriosos, abençoados, se somos preguiçosos, miseráveis, espiritualmente preguiçosos, nos acovardamos diante das lutas na oração, dos obstáculos. Somos tão puros e santos que achamos que, eu não quero importunar Deus. Tu não quer não, é preguiçoso mesmo. Deus quer ser importunado. Quando um filho me importuna, ele está me honrando como pai. Quando um filho me pede alguma coisa e manifesta o seu desejo de alguma necessidade e me procura, ele não procura outro homem, ele está me honrando como pai. Dá para entender? Não há importunação contra Deus por nós sermos perseverantes. Mas batalhas espirituais existem. Deus, ele caminha entre os seus princípios, sua palavra. Ele não pode agir na terra sem a nossa oração. Ele não pode entrar na nossa vida e operar segundo a vontade dele, o plano dele, sem que a igreja ore. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele entregou o domínio da terra para quem? Para o homem. Ele entregou, a terra foi arrendada. Deus entregou para o homem. Então é o homem quem vai dar permissão a Deus. Ele cria a lei e ele próprio obedece. Deus não pode orar independente da nossa oração. Deus não pode operar. A Bíblia é farta nisso. É necessário que a igreja persevere. Perseverança demanda o quê? Gasto de energia, desejo intenso. Toda pessoa desistente carece de desejo intenso. Essa sociedade hedonista aí fora é uma sociedade desistente de tudo. Terceira discussãozinha no casamento, o cara já pensa em separar da mulher. Ou a mulher dele. Por quê? É uma sociedade hedonista. Só vive pelo prazer e se recusa a fazer qualquer coisa que não lhe dê prazer. As pessoas desistem do seu trabalho, desistem da universidade, desistem de buscar e alcançar uma profissão digna, serem um profissional de ponta, desistem de tudo. Por quê? Preguiça, hedonismo. Qual é o maior inimigo da pureza da igreja? Qual é o maior inimigo da santidade do povo de Deus? Qual é o maior inimigo da tua vida de oração? É o entretenimento. O entretenimento é o maior diabo inimigo da tua oração. Porque tudo te atrai para se entreter. Tudo te atrai para você se divertir. Porque esse é o modelo da sociedade humana. E você olha para isso o tempo todo. Então as pessoas buscam o prazer, buscam se divertir, buscam isso. Orar, dobrar o joelho e falar com quem eu não vejo.
Para muitos seres humanos isso é loucura. É uma loucura total. Falar com quem eu não ouço, falar com quem eu não vejo. É problema sério. Como é que nós vamos imprimir força numa oração? Como é que nós vamos imprimir energia numa oração se nossa característica fundamental é ser um preguiçoso espiritual? O preguiçoso espiritual, ele é condenado a amontoar orações nunca respondidas. Se eu for um preguiçoso espiritual, eu estou me condenando a ter inúmeros sonhos sem realização. Só vou realizar aqueles sonhos que têm a ver com o meu interesse. É a grana no meu bolso, é o status. Aí eu vou me dedicar, renuncio a tudo na minha vida, concentro no meu sucesso para alcançar. E pronto, para Deus eu sou miserável. Tudo que eu tenho é dinheiro. Tudo que eu tenho é uma posição social, mas nada. É um miserável. É um morto espiritual ambulante na terra. Entenda. É uma pessoa que não tem conexão nenhuma com o Pai Celestial. Mas essas pessoas podem ser prósperas? Sim. E a Bíblia explica lá em Filipenses. Elas são prósperas e Deus as ajuda na prosperidade para que elas entrem em confusão. É para confusão na mente delas. Porque numa sociedade hedonista, você sabe como é que as pessoas medem a sua comunhão com Deus? Pelo tamanho da grana no banco, pela posição social, pelo êxito profissional. Aí eles olham assim, bom, eu estou com grana, tenho êxito profissional, eu estou assim com Deus, ó, juntinho. Aí ele mede, a pessoa mede a comunhão com Deus pelo tamanho do bolso, da conta bancária, para a confusão delas mesmas. A Bíblia é muito clara quando diz, abram lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos 11, 24. Qual é a regra que o Senhor Jesus coloca aí a respeito da oração não respondida? Marcos 11, 24. Pegaram? Quem é que pode ler em voz alta? Quantas coisas? Quantas, Guilherme? Então, todas. Tudo. Você vê que Deus repete, dá ênfase a isso? É tudo. Todas as coisas. Tudo aquilo que nós desejarmos. Tudo aquilo que nós desejarmos. Sabe qual é o maior prazer que um pai verdadeiro tem? É de dar boas coisas para os seus filhos. Quando o pai não tem esse prazer, é porque ele não é pai, é fantoche de pai, imitação, caricatura de pai. Porque o pai verdadeiro, ele se alegra em dar para os filhos. Ele não dá por obrigação, ele dá por amor. Deus é pai, dá para entender Deus. Por isso ele fala tudo, por isso ele diz todas as coisas. Deus não quer te negar nenhum sonho. Põe isso na tua cabeça. Deus não quer te negar nenhum sonho. Deus não quer te negar nenhuma necessidade. Deus não quer te negar nenhum objetivo que você tenha. O plano de Deus é que todas as tuas orações sejam respondidas, porque a única
A única coisa que glorifica a Deus em termos de oração é a oração respondida. Mas ele dá o segredo aí. Qual é o segredo? Tudo que você pedir em oração, crendo que recebereis, em outra tradução, crendo que recebestes. Na nossa revista e corrigida, crendo que receberei, ou seja, com certeza de que vai receber. Então, se eu oro com certeza que eu vou receber, eu não paro de orar porque eu acho que Deus não quer que eu receba. É incoerente. Eu não paro de orar porque agora eu estou preguiçoso. Eu já pedi 10 vezes, Deus não me respondeu, então chega. Para mim é o meu limite, 10 vezes. Se eu creio que eu receberei, o creio que eu receberei está implícito o quê? Não parar de orar. Não parar de ir a Deus. Continuar indo a Deus. A isso se chama perseverança. Olha Elias. Elias orou quantas vezes para que voltasse a chover na terra? Quantas vezes ele orou? A Bíblia diz 7. Uma certa feita, Elias tinha dito para Acabe: Acabe, vai parar de chover na terra segundo a minha palavra, e só volta a chover quando eu falar de novo. É muito abusado. E se cumpriu. E se cumpriu. É fé. Ele não quis nem usar o nome de Jeová, usou o nome dele. Deus falou: concordo, vai no teu nome. É muita fé. É muita fé. Segundo a minha palavra, não é de Deus não, a minha. Segundo a minha palavra, não chove. Ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio depois, Deus foi a Elias. Deus foi a Elias e falou: Elias, deixa eu te dar um aviso. Vai morrer muita gente. Tem que parar. Acho bom você mandar chover aí. Qual é a fórmula de mandar chover? Orar. Ele vai para o Carmelo, dobra o joelho e começa a orar. E ele ora 1, ora 2, ora 3, ora 4. Na 7ª vez que ele ora, ora, se Elias precisou perseverar, como é que eu, João, não vou precisar? Como é que você não vai precisar perseverar? Na 7ª vez ele diz para Geazi: Geazi, olha se há sinal de nuvem no céu. Ah, tem uma nuvenzinha lá com a forma de mão. Vamos correr que já vai cair uma tempestade. Fé. E ele, pau, saiu em disparada correndo e caiu chuva atrás dele. Desceu, abriu o céu, abriu tempestade. O que te diz aquela passagem do cego Bartimeu? O que te fala essa passagem? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava cego. E as pessoas, cala a boca, deixa Jesus em paz. Tem muitas pessoas precisando do milagre que estão no entorno dele. Tu está longe, ele está te escutando. E ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele gritou mais ainda. Ele não aceitou a falta de fé daqueles que vieram falar com ele. Ele aumentou, ele intensificou a guerra, porque oração é guerra. Oração é arma espiritual. A rainha Maria da Escócia, ela bradou uma vez declarando o seguinte, isso foi para os anais das monografias da época. Ela disse assim: eu temo mais a oração de John Knox do que os canhões da rainha da Inglaterra. Olha o que uma rainha disse, que a oração de um homem
causava pânico nela, desespero nela. Entenda, a oração é arma de guerra. Se é arma de guerra, é porque quando você ora, você está numa luta espiritual. Você está numa luta. Quando Jacó teve o confronto com Cristo ali, e era um confronto em luta toda noite, ele diz: se não me abençoares, eu não te largo. Jesus ainda num último momento de provação em cima dele, tocou na juntura da coxa dele e o tirou a segurança na perna. No meio da oração ele é atingido. Depois Jesus diz assim: tu não se chamará mais Jacó, quer dizer enganador, trapaceiro. Tu vais se chamar Israel, porque Israel no hebraico quer dizer lutaste com Deus e prevaleceste. E ele foi abençoado. O cego Bartimeu, a mesma coisa, lutou ali, lutou, imprimiu mais força, imprimiu mais energia, imprimiu mais, porque Deus muitas vezes quer ver o quanto é o nosso desejo. E você vai revelar a intensidade do teu desejo na medida em que você intensificar a guerra. Você precisa ser inteligente e esperto, analisando. Bom, se Deus está demorando a me responder, eu vou intensificar a luta. Eu vou mostrar para o Senhor o quanto eu quero esse objetivo. O quão grande é a minha fé. É esse o propósito. Intensificar. E ele intensificou ali. Jesus chega para ele e diz: vem cá, o que é que você quer? Ora, que pergunta, não é? Parece sem nexo, não é verdade? Mas Jesus não faz pergunta sem nexo. Ele queria ouvir dos lábios do cego: eu quero ser curado da cegueira. Pronto, seja feito conforme a tua fé. Ficou curado completamente. Entenda, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos mostra que nós não podemos fracassar entregando os pontos diante das orações não respondidas. Nós não podemos responder a Deus com a preguiça espiritual, com o desânimo, com a desmotivação. Não aceite oração não respondida. Não aceite. Recuse-se a aceitar. É assim que eu ajo com as minhas, e eu digo isso para Deus. Eu falo para o Senhor: não aceito, Pai. E sabe por que eu não aceito? Porque eu sei que não te glorifica. Eu sei que não te glorifica. Por isso eu não aceito. Agora é necessário continuar a imprimir força. Imprimir ainda mais trabalho. Se Jacó teve que passar uma noite em oração, Jesus no Getsemane passou uma noite em oração, em agonia. O chão onde ele orava tinha sangue misturado com lágrima. Os crentes de hoje não querem passar uma hora orando. Pedir para algum crente passar uma hora orando é pedir algo inusitado, que eles não estão dispostos a fazer. Isso é muito sério. Jesus agonizou um dia antes da sua maior vitória, da maior vitória que jamais aconteceu no universo. Ele precedeu a vitória em agonia, em oração.
Qual é a vitória maior que você quer na tua vida? A grande questão é, você está disposto à agonia? Você está disposto a gastar uma noite em oração? Você está disposto a pagar o preço de buscar a Deus? Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, poxa, nem por uma hora, Pedro, nem uma horinha. E Pedro voltou a dormir. E todos os discípulos dormiram, diz a Bíblia. Todos dormiram. E ele ali sozinho, abandonado, em agonia. Ninguém para orar com ele. Essa é a realidade do homem. O homem é vencido pelo cansaço. Mas Jesus era homem. 100% homem. Qual é a diferença dele para os apóstolos? É que os apóstolos estavam sem direção, sem alvo, sem objetivo, sem foco. Jesus não. Ele veio à terra numa missão. E ele se manteve no foco daquela missão. É necessário que você se mantenha no foco daquilo que foi objeto da tua oração. E a tua oração ainda não foi respondida. Mantenha o foco. Mantenha o alvo. Persevera no foco, persevera no alvo. Tudo cooperava contra Cristo para que ele fugisse do alvo. Ele chega ao ponto de dizer: Pai, se possível for, afaste esse cálice de mim. As pessoas que dizem que Jesus estava num momento de frouxidão, porque ele tinha medo diante da cruz, é porque não tem noção da interpretação bíblica. Jesus não era frouxo. Ele era Jeová de Sebaô, o Senhor dos exércitos. Ele sabia que a igreja primitiva seria morta, assassinada. Ele seria frouxo como general? Os soldados assassinados, os cristãos jogados na Via Ápia, crucificados, os cristãos jogados no Coliseu Romano, mastigados pelos leões, e ele frouxo como comandante desse exército. Busca uma interpretação mais sadia. Busca uma interpretação mais coerente. O cálice ali não era a cruz. O cálice era o afastamento do Pai em relação a ele. Por quê? Porque ele sabia que ele iria ocupar o lugar não de um homem, mas de toda a humanidade. Todos os pecados da humanidade estariam sobre ele. E o Pai esconderia o rosto dele, se afastaria dele por causa do pecado. Era esse afastamento que ele nunca havia experimentado em toda a eternidade. Do ponto de vista da personalidade, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Do ponto de vista da essência, é um. Como três personalidades, todas as três nunca haviam experimentado em toda a eternidade o afastamento de uma da outra, o virar do rosto de uma para outra. Foi isso que Jesus se apavorou, ele estremeceu. Ele não queria o afastamento do Pai, mas prevaleceu o quê? A vontade do Pai. E ele diz: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. E é por isso que a Bíblia diz que ele foi glorificado a um lugar tão excelso que todo o poder do céu e da terra foi dado a ele. O nome dele foi exaltado a um lugar tão magnífico que Deus ordenou que todos os seres do céu, da terra e do inferno debaixo da terra iriam se dobrar diante dele. E
toda vida que tivesse língua, Deus disse, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda, compreenda. O cálice não era a cruz. Não era a cruz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Recuse-se a aceitar, em nome de Jesus, oração não respondida na tua vida. Recusa-se. Recusa-se. Vá diante de Deus com intrepidez e com ousadia. Isto não é afronta contra Deus, ao contrário, Deus quer. Deus quer. Deus quer que você chegue na presença dele e diga: eu estou aqui mediante a tua palavra. Eu estou aqui no nome de Jesus, teu filho. E segundo a tua palavra, é a tua palavra onde o Senhor jurou. O Senhor, com a sua palavra, fez juramento. Clama a mim e eu respondo. Se o Senhor responde, então eu não paro de clamar até que essa resposta venha. Deus vai te aplaudir. É tudo o que Ele quer. É extinguir de vez por todas a preguiça espiritual na tua vida. Entenda. Deus disse o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o coração. O que é todo o coração? É com todo o sentimento? Não. É com todo o teu ser. Coração é o espírito. É o homem interior. Quando você me buscar 100% e não de forma parcial, não por pedaços. Eu não te quero por pedaços. Eu te quero inteiro, integral. Entenda. Por que desistir? Por que você está desistindo das tuas orações não respondidas? Por quê? Só desista se você está em pecado. Só desista se você tem alguma... Eu notei aqui uma relação de... Se você tem falta de fé. Primeiro item da lista. Segundo, se o teu pedido tem motivações erradas, criminosas, pecadoras, aí você desiste logo. Pecado não confessado na tua vida. Tem pecado não confessado, aí desiste. Desiste por quê? Porque o pecado não confessado, ele é pedra. Ele é pedra que bloqueia a resposta de Deus na tua vida. Se você é um cara desobediente a Deus, né? A desobediência também, desiste logo. O que mais? Falta de perdão na tua vida. Não, eu não perdoo, comigo é assim. Então não ora a Deus. Tua oração não vai passar do telhado. Essa é a lista, né? Ou há uma batalha espiritual. Mas o conselho que eu te dou em nome de Jesus Cristo, como pastor, como um homem de Deus, e eu preciso praticar isso na minha vida. Entenda, em nome de Jesus, eu não estou dando um conselho para você e não estou praticando. Eu seria hipócrita. Eu tenho que lutar para vencer a preguiça espiritual. Eu tenho que lutar contra a carne, contra a alma, que às vezes a alma está triste, está abatida. O espírito tem que vencer. E fundamentalmente porque eu tenho que manter o foco. Eu não posso perder, você não pode perder o foco. Deus quer ser importunado pelas tuas orações. Deus quer ver o quanto você deseja o que você pede. Não pare de orar. Não deixe o diabo com pensamentos lançados na tua mente fazer você parar, desistir daquilo que você vinha orando. Não desista. Não desista. Não ache que é normal uma oração não respondida. Lembre-se, Deus é amor. Se você desistir, é porque você pôs em dúvida que Deus é amor. Se você desistir, você não crê na bondade de Deus. Diz que crê com a boca, com os lábios, mas na prática não crê. Então não desista. Persevere. Importune.
Não se sinta envergonhada de importunar Deus. Não se sinta. Tenha uma fé, vou usar uma palavra aqui forte, mas ela vai soar no teu ouvido para te lembrar eternamente dela. Tenha uma fé desavergonhada. O que quer dizer fé desavergonhada? É a fé que não se envergonha de pedir, até ser atendido. Isso é fé desavergonhada. Olha para a viúva com o juiz iníquo. Olha para a fé desavergonhada diante do povo. Jesus, filho de Davi, de Bartimeu, cego. Aquilo ali é fé desavergonhada. Ou seja, a pessoa não sente vergonha da própria fé. Olha para a mulher cananeia, fé desavergonhada. Ela não sente vergonha da própria fé. E olha que Jesus colocou-a no nível de uma cadela, de um cão. Ela não se envergonhou, porque a fé era desavergonhada, ela continuou crendo. Ela subiu ao nível de fé que ela jamais teve. As lutas que ela teve com Jesus ali eram lutas que Jesus, o único objetivo dele era elevar a fé dela. Ele foi colocando obstáculo, e ela foi rompendo o primeiro, o segundo, o terceiro, rompeu todos. Jesus falou: vai, tua fé é enorme, tua fé é grande, mulher, vai embora, pode ir, vai lá, tua filha já está curada. Entenda, Deus quer que você desafie Ele. Parte para o confronto, parte para a luta. Olha Jacó, lutou com o Senhor. Luta com Deus em oração, luta uma noite inteira. Vem para cá na vigília, luta uma noite inteira. Tira a roupa da preguiça. Vence a preguiça espiritual, vence a comodidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Deus quer realizar teus sonhos. Deus quer realizar teus projetos. Agora ore, ore, converse com Ele, fale com Ele, seja íntima de Deus. Duas pessoas são íntimas quando elas conversam, quando elas dialogam, quando elas se encontram. Tem que haver um relacionamento. O relacionamento é através da oração, é através do jejum e da oração. O jejum e a oração produzem relacionamento com Deus, porque você vai dialogar com o Senhor, vai trocar com Ele. A oração é uma estrada de mão dupla. Ele fala de lá, você fala de cá. Ele te dá pensamentos em resposta, Ele te fala na palavra e você fala para Ele. É via de mão dupla. Entenda. Não seja um crente mão única, de monólogo com Deus. Fale com Deus e depois queira ouvi-lo. Queira ouvi-lo. Vá para a palavra para ouvir Deus falar. Agora, o que não pode é ser um crente frustrado. O que é um crente frustrado? É um crente que tem muitas orações não respondidas. Já perdeu o número. Não faça isso. Não viva esse cristianismo. Pula fora dele. Isso não é cristianismo verdadeiro, isso é religião. O cristianismo verdadeiro não é religião. O cristianismo verdadeiro é relacionamento de amor com Deus, com Cristo. Não é religião. Sai da religião. Pula fora. O homem religioso não faz isso. Ele não tem essa intimidade com Deus. Olha a intimidade de Moisés. Senhor, tu está dizendo que vai apagar esse povo do mapa da terra, Senhor. Senhor, não faça tal coisa. O que dirão as nações a teu respeito? Olha, Moisés em oração. Deus disse para Moisés: eu não vou mais andar com vocês. Eu não suporto mais esse povo. É um povo idólatra, pecador, só faz o que é mal aos meus olhos.
não procura me agradar em nada. Eu vou matá-los, Moisés, e vou criar uma nova raça contigo. Moisés falou: não, não faça isso, Senhor. Não faça isso. Se tu matar esse povo, Pai, tira o meu nome do livro da vida. Uau! Uau! Olha a intimidade. Deus aceitou. A Bíblia diz em Êxodo 32, Deus aceitou. E ele disse para Deus: tira o meu nome então do livro da vida, Senhor. Eu vou junto com o povo. Tu não me pôs para liderar o povo? Não vai tudo para o inferno, eu vou junto liderando. Deus recuou. Deus quer intimidade com você. Você está entendendo? Deus é um Deus Pai, Ele tem intimidade com os seus filhos. Meus filhos têm intimidade comigo que vocês não têm. Os filhos de vocês desfrutam de intimidade com vocês que ninguém desfruta. Entenda, isso é intimidade. Agora a intimidade é construída no relacionamento. No relacionamento. Sem relacionamento não tem intimidade. O que sobra? Religião. É religião. 3 passos para fazer isso. 4 passos para alcançar aquilo. 7 passos para alcançar aquilo. Isso é religião. Isso é religião. Deus quer intimidade com você. Seja íntima do Senhor. E o que te fará íntima de Deus? Em primeiro lugar, recuse-se a aceitar oração não respondida. Começa a guerra espiritual. Começa a batalha espiritual. Pega um caderno e põe ali: orações não respondidas, que você já desistiu. Retome-as. Retome-as. Volta a orar de novo por elas. Vai ticando ali as vezes que você está orando, para que os teus olhos contemplem que você está orando por aquilo ali. Não aceite a falta de resposta. E isto não é palavra do pastor João, isso é de Deus para você. É Deus que está te dizendo: não aceita a minha não resposta. Olha para Jesus: Pai, graça eu te dou, porque tu sempre me respondes. Quantos por cento? 100%. 100%. Não 99%. Não 90%. 100%. É essa intimidade que Deus quer com cada um de nós. Essa intimidade. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Já é tarde, né? 12:30. Aleluia. Pai, eis aí teus filhos na tua presença, Pai. É a tua igreja lavada e remida pelo poder do teu sangue, Pai. São teus filhos, Senhor. Eu também sou pai na terra, Pai. E tudo que eu alcanço, Pai, que me dá mais realização na vida dos meus filhos, é a minha intimidade com eles, Pai. É quando eu percebo neles, eles confiando em mim, Pai. Confiando na minha palavra. Confiando no meu amor, Pai. Eu penso que Tu nos criou como pais, pai e mãe na terra, para termos uma pequena ideia do Teu amor por nós, Pai. Uma pequena ideia do tão grande amor que Tu sente por nós. Teu amor é tão grande que Tu não fala, Tu não dizes a maioria das coisas eu te abençoarei. Tu dizes: pedi tudo crendo. Todas as coisas. É um amor maravilhoso, Pai. É um amor que não pode ser medido na altura, na profundidade, na largura, no comprimento, Pai. Em nome de Jesus. Deus, não deixa que essa igreja tenha orações não respondidas, Pai. Levanta aqui um exército, Pai, de homens e mulheres que arregassem a manga, Pai. Arregassem, meu Pai, a camisa, meu Deus, em nome de Jesus. Dobre os joelhos, meu Pai, e persigam de forma tenaz, importunando, Senhor, de forma
fazer batalha espiritual com as trevas, de forma a prevalecer, Pai, de forma a perseverar, Senhor, em oração, porque, Senhor, Tu é Pai, Senhor, e Tu sabes que só a perseverança em oração, Pai, pode produzir a resposta, Senhor, para muitas orações. Há orações que Tu responde na hora, Senhor. Há orações que Tu responde antes de nós começarmos a clamar, Senhor. Oh, meu Pai. Há um caminhão de orações da minha vida que eu mal orei, mas Tu já me deu, Pai, já concedeu. Mas há outras orações que demandam guerra, Pai. Há outras orações que demandam batalha, demandam luta, Senhor. E é justamente nessas orações que o Teu povo perece, Pai. Que os sonhos do Teu povo perecem. É justamente nessas orações que o Teu povo vem a frustrar-se, Pai. Que o Teu povo vive uma vida às vezes frustrada, amontoando orações não respondidas, Pai. Em nome de Jesus, muda esse quadro, Pai. Muda, Pai. Levanta homens e mulheres que, quando saírem dessa igreja e chegarem em casa, eles tomam uma posição, Pai. Ou que agora mesmo, durante essa oração, eles já tomem uma posição de relacionarem todas as orações não respondidas, Pai. Escreverem numa folha de papel todas as orações não respondidas e irem à Tua presença de dia e de noite, Senhor. De dia e de noite, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de dia e de noite na Tua presença, clamando ali de joelhos postados, clamando a Ti, Senhor, falando contigo, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá essa intrepidez aos Teus filhos, Pai. Dá essa ótica espiritual. Eleva cada um de nós a esse nível espiritual de abraçar uma vida de oração perseverante, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira de nós essa bactéria ou vírus diabólico espiritual chamada, oh, meu Deus, desistência, Pai. Tira, Pai, dos crentes essa característica de desistirem com facilidade de tudo, Pai. As pessoas desistem de tudo que dá trabalho, tudo que demanda esforço, tudo que demanda gasto de energia. Oh, meu Deus da glória. Em nome de Jesus, Pai. A sociedade é assim, Senhor. Assim, no lugar de fazer uma corrida, no lugar de fazer uma caminhada de 10 quilômetros, o sujeito olha e vai na farmácia e compra uma cápsula de um suplemento natural. É a preguiça vencendo a energia, Pai. Por isso a sociedade está doente, Pai. Porque tudo que demanda esforço desiste e troca por aquilo que é rapidinho, que não dá trabalho, é barato, e aí engole aquele negócio, Pai. E a gente faz isso com a oração também, no relacionamento contigo, Pai. Ao invés de perseguir o objetivo, perseguir o alvo, focar na oração e não desistir, não. É mais fácil crer que tu não era da tua vontade. É mais fácil colocar em dúvida o teu amor. É mais fácil pegar outros caminhos mais práticos e continuar vivendo na terra, Pai. Pai, desfaz essa obra maligna, Pai. Em nome de Jesus, somos poucos aqui na igreja, Pai. Mas se o Senhor, através do Teu Espírito, conseguir desfazer essa obra maligna, nós teremos mais homens em oração em casa, teremos mais mulheres em oração em casa, teremos mais homens em oração aqui na igreja, mulheres em oração aqui na igreja. Será um exército se levantando, Senhor da glória, para batalhar com as trevas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muda, Senhor. Muda em nome de Jesus, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu profetizo mudança, Senhor.
mudança na mentalidade espiritual de cada um nessa igreja, Senhor. Altera esse processo, Pai. Inaugura um processo construtivo e destrói esse processo destrutivo, maligno, Senhor. Em nome de Jesus, impede que o teu povo imprima, Senhor, imagens de preguiça, de comodidade, Senhor, na sua mente. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo a bênção sobre a vida do teu povo, Pai. Eu profetizo a vitória do teu povo nas suas orações, Pai. Eu profetizo resposta tua, Pai, para cada oração não respondida até agora, Pai. Até agora, Pai. Até agora, Senhor. Cada oração não respondida, Deus. Eu ministro sobre a vida do teu povo, Senhor, essa profecia. Eles terão, Senhor, as orações respondidas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo que eles receberão a resposta em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes nós temos uma luta tão grande, uma vitória tão grande, Pai, tão grande, mas nós não temos energia espiritual para perseguir essa vitória, Pai. Nós damos lugar à preguiça. Nos cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A distração, Senhor, é o maior inimigo da unção, Pai. Em nome de Jesus, não deixa que nós venhamos a viver uma vida distraída, Pai. Perdendo bênçãos, jogando no lixo vitórias. Tudo porque somos discípulos da distração, amantes da distração, filhos da distração. Levamos horas e horas do dia na distração e não nos concentramos em alcançar nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus, dá concentração mental, Pai. Dá concentração espiritual, Pai, em cada um nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, que é a pior inimiga da unção, é a pior inimiga do poder de Deus na terra. Toda distração seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo concentração, foco na tua vitória em nome de Jesus. Foco na tua bênção, no teu alvo, naquilo que tu deseja, no milagre que você quer. Aleluia. Eu profetizo que seja mantido o foco, a concentração, que você não se distraia com aquilo que não pode fazer o milagre. Em nome de Jesus, eu ministro essa bênção na tua vida, Pai. Vamos celebrar o ofertório nessa hora, Pai.